Leitura do livro Viver Agora, de Joel Solomon Goldsmith, capítulo 12. A revelação da filiação espiritual. Uma das maiores lições a serem aprendidas na mensagem do caminho infinito tem a ver com o assunto da oração. É somente por meio da oração que nosso contato é estabelecido com o reino espiritual, o reino que está dentro de nós, mas ao qual não temos acesso em nossa experiência humana até que aprendamos, de uma forma ou de outra, como trazê-lo ativamente para a nossa experiência. Muito poucas pessoas hoje realmente se questionam sobre a existência de um Deus ou de um reino espiritual, e estou certo de que a maioria das pessoas que pensaram neste assunto devem sentir que existe uma maneira de trazer o poder deste reino espiritual para o que nós chamamos de nossa experiência humana ou diária. Ao longo do tempo, as pessoas têm tentado alcançar este reino. Elas têm tentado alcançar aquela presença que elas reconhecem como estando além do poder humano, além do alcance da consciência humana. Todas as religiões têm isso como objetivo, e é por isso que temos tantas formas diferentes de adoração e oração e tantas crenças religiosas diferentes. Todas essas diferenças nos ensinos religiosos não foram provocados por causa do fracasso das tentativas de fazer contato com Deus e trazer seu poder para a vida cotidiana. As religiões pagãs falharam nessa tentativa, e nos primeiros séculos do movimento judaico, apenas alguns dos grandes líderes espirituais foram capazes de fazer esse contato e mostrá-lo para que seus seguidores pudessem ir fazer o mesmo. Mas então o segredo foi perdido. Durante os primeiros dias do cristianismo, entretanto, algumas luzes espirituais alcançaram a união consciente com esta presença e a trouxeram à Terra em evidência ativa. Em seguida, ela se perdeu novamente, e como foi perdida, passamos muitos séculos sem intervenção divina na Terra. A humanidade está no limiar de uma era espiritual. Já entramos em uma era em que uma reversão está ocorrendo, e mais uma vez o segredo do modo e método de contatar Deus e os frutos disso estão sendo revelados. No século passado, houve evidências definitivas, não apenas de que existem poderes mentais governando as forças físicas, mas que existem poderes espirituais que governam as forças mentais e físicas. Está se tornando cada vez mais aparente também que a busca por essa consciência espiritual é maior do que nunca e que está atingindo não apenas os círculos religiosos, mas também os círculos governamentais, empresariais e industriais. Tudo isso é indicado do fato de que entramos em uma era espiritual em cada vez mais a natureza do poder espiritual está começando a ser entendida e sua demonstração na Terra está sendo revelada. A época do Natal nos oferece uma das melhores oportunidades para testemunhar as mudanças que estão ocorrendo na consciência. Houve um tempo, nos primeiros dias da metafísica, em que a matéria era negada. Então, finalmente, percebeu-se que é uma falácia alegar que não há matéria. Em vez disso, devemos entender que a matéria não é o que parece ser. Hoje, aceitamos a verdade da declaração de Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Em outras palavras, não negamos mais o corpo ou aquilo que ele é feito,
mas sim percebemos que o que o mundo originalmente acreditava ser uma coisa destrutiva e destrutível, chamada matéria, agora foi provada, mesmo cientificamente, ser imortal e eterna. Da mesma forma, a superstição e a ignorância que outrora levaram à aceitação da Imaculada Conceição e do nascimento virginal como uma realidade física foram eventualmente substituídos por sua negação. No entanto, sem eles não pode haver Natal como uma experiência de vida real na Terra. Por meio da iluminação, eventualmente passamos a ver toda essa ideia em sua perspectiva adequada e compreender que a concepção imaculada e o nascimento virginal são a única verdade real sobre a humanidade, não apenas sobre o indivíduo, mas sobre todos os homens. Não chameis a nenhum homem de pai na terra. Essa declaração deve levá-lo ao seu primeiro desdobramento sobre a natureza da Imaculada Concepção. É verdade que, para experimentar isso, você deve se elevar acima do nível da mente humana e de sua tendência de julgar pelas aparências. Você deve elevar-se acima do que vê, ouve, prova, toca e cheira no reino intuitivo, aquele reino no qual você conhece, não por quaisquer faculdades humanas, mas pelo discernimento espiritual, isto é, por ser receptivo ao que é revelado. Um novo conceito de oração. Isso nos leva ao assunto da oração e por que é que nesta era, mais uma vez, a natureza do poder espiritual na Terra está prestes a ser universalmente conhecida e sua disponibilidade demonstrada. A maior parte das orações do mundo tem sido uma tentativa de esclarecer a Deus, dizer, informar ou pedir a Deus, se necessário, implorar a Ele, até mesmo suborná-lo para fazer ou ser algo. A oração tem sido uma atividade da mente humana, constituída por pensamentos e palavras. Nos primeiros dias de nossa experiência metafísica e espiritual, tentamos trazer a presença e o poder de Deus à cena humana e, de alguma forma, manipulá-los. Às vezes era uma tentativa de trazer o Espírito de Deus para a cura do conceito material do corpo ou trazer Deus à Terra para impedir guerras ou salvar vidas no meio da guerra. Às vezes chegamos a Deus até mesmo em busca de suprimento. O assunto do suprimento exemplifica melhor a natureza da ignorância que fomenta essa tentativa de usar Deus. Em primeiro lugar, olhe para o mundo e veja se há alguma falta de suprimento, alguma falta de árvores, flores, frutas e vegetais, se há alguma falta de ouro, prata, platina, óleo ou minerais. Olhe para este mundo e veja se você consegue encontrar a falta de alguma coisa necessária. Em vez disso, observe a abundância infinita que levou algumas nações a destruir muitos de seus ativos. Pense por um momento no que significaria ir a Deus e pedir mais suprimento quando a terra já está cheia de todas as coisas boas. Agora estamos entrando em uma época em que está começando a ser universalmente entendido que a oração não é para uma iluminação humana ou para influenciar Deus, mas sim para nos sujeitar ao poder divino. O mundo está aprendendo rapidamente a compreender que a oração em sua forma mais elevada
é abrir a consciência para receber luz, sabedoria e compreensão. É a abertura da consciência que para o reino de Deus pode ser estabelecido na terra como no céu, para que a vontade de Deus seja feita conosco, em nós e através de nós. Esta é a oração que permite a uma pessoa admitir humildemente: eu nada posso fazer por mim mesmo. Faça-se a tua vontade em mim e por meu intermédio. Agora não há mais uma tentativa de informar a Deus sobre as necessidades do mundo. Agora há apenas a abertura da consciência para receber a graça divina que já está presente dentro. Não é como se Deus fosse um Deus distante. Não é como se Deus ignorasse nossas necessidades. O reino de Deus estando dentro de nós e a natureza de Deus sendo onisciência, toda a sabedoria, onipotência, todo o poder, onipresença, toda a presença, não há nada que possamos fazer no reino da oração, exceto ouvir. Só é preciso lembrar que Deus não está no redemoinho. Deus não está na cena externa. Deus está na voz mansa e delicada. A presença de Deus e o poder de Deus são percebidos apenas em nossa capacidade de nos abstermos de todas as tentativas de informar ou influenciar Deus e em proporção à nossa capacidade de ouvirmos a voz mansa e delicada. Leva um período de treinamento até que você possa reverter completamente o conceito de oração do mundo e chegar a um nível em que a oração é ouvir e receber a atividade da graça divina que está dentro, entendendo que isso só pode ser feito em silêncio. A Imaculada Conceição. Uma vez que você alcança a habilidade de ouvir e receber essa graça interior, você está em algum grau de posse daquela mente que também estava em Cristo Jesus. É neste ponto que você começa a receber instruções sobre a natureza da criação. Ao fazer isso, você se verá no meio de uma verdadeira experiência de Natal e começará a entender a natureza da criação do homem e porque o Mestre foi capaz de revelar Deus como o Pai. Deus é o Pai. A primeira percepção disso, mesmo que pequena, começa a mudar a natureza de sua vida e a natureza de seu corpo. Deus é o Pai. O Espírito é o princípio criativo. Isso lhe dá sua primeira luz sobre o significado da concepção imaculada, Deus revelando-se e manifestando-se como seu e meu ser individual. Esta é uma concepção completamente separada e à parte dos processos físicos. É a criação divina, a criação revelada no primeiro capítulo do Gênesis, em que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus individualmente formado, individualmente revelado, a mente de Deus e a vida de Deus manifestada na terra como forma. Esta é a concepção imaculada e o nascimento virginal. Nossa compreensão da verdade da Imaculada Concepção pode ter sido adiada porque muitos de nós chegamos à revelação mística da vida por meio das ciências mentais. Nessas ciências mentais, primeiro nos elevamos acima da crença de que o próprio corpo é tudo o que existe para nós e que tem dentro de si as questões de vida e morte, para uma percepção do governo do corpo por meio da mente. Isso nos elevou acima do materialismo grosseiro do início do século XIX
e dos séculos anteriores a ele, e nos permitiu ver que há um reino além da matéria e da forma, um reino invisível, mas tangível. Como esse foi o primeiro passo para muitos de nós, nos acostumamos a pensar na mente e no pensamento como poderes, sem perceber que havia um eu usando a mente e o pensamento e que, portanto, deve haver um reino além até mesmo da mente. É onde estamos agora. Não descartamos o corpo, a matéria ou a mente. Simplesmente os relegamos ao seu devido lugar como instrumentos do eu que eu sou e subordinado a ele. À medida que entendemos esse eu, chegamos ao nosso ser, que foi concebido imaculadamente e nasceu virginal. Mas esse eu nunca aparece, exceto como identidade espiritual. Aquilo que contemplamos é apenas a mente e o corpo, mas o eu, o ser, a realidade, é o ser divino, o ser puro. É isso que o Natal revela. Até agora, foi ensinado que havia apenas um Filho de Deus, um indivíduo criado espiritualmente. Mas, nesta era, está sendo revelado que o único ser que Deus é, você é e eu sou. Agora você começa a perceber Deus manifestado como ser individual e começa a compreender a natureza imaculada e imortal de seu ser. O Natal revela o ser indestrutível e imortal. Não há nada como experimentar a imortalidade, exceto através da compreensão de que não há começo. Só o que não tem começo é sem fim, e essa é a identidade que eu sou e você é. Esta é a revelação do Natal, do ser imortal que somos. Jesus não alegou para si um nascimento diferente ou uma criação diferente, mas falou de meu Pai e vosso Pai, reconhecendo que Deus era seu Pai e Pai de todos, e, portanto, todos são um na filiação divina. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o sentido humano de Abraão aparecesse na terra, eu sou. E esse eu sou teve seu início no princípio. Eu e o Pai somos indivisíveis, indivisivelmente um. E isso significa seu Pai e meu Pai. Esta é a revelação do Natal. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E esta é a verdade de seu ser imaculado, de sua identidade concebida espiritualmente. Uma vez que você entende que Cristo Jesus não declarou uma identidade separada e à parte da sua ou da minha, você está vivendo a experiência do Natal e pode discernir a natureza da mensagem de Cristo, a revelação da filiação espiritual. Até que você compreenda a filiação espiritual, você não pode ter um Natal de verdade, e para você o Natal continuará sendo um feriado pagão. Mas quando você percebe a divindade do seu ser, a paternidade de Deus e a natureza espiritual do Filho, você entra na experiência do Natal, você é despertado para a missa do Cristo. O segredo está na palavra eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu, este Filho divino ou Cristo, que é a sua identidade, é a eternidade e a perfeição do seu ser. Sem esse eu no centro do seu ser, sem essa divindade como a natureza do seu ser, onde está a sua imortalidade? Onde está o seu governo de Deus? A identidade humana morre.
para que o Cristo nasça. Assim, à medida que você permanece mais e mais em silêncio e recebe luz de dentro, você descobre que Deus plantou paz na terra, abundância, harmonia e saúde. Ao olhar através dos 5 sentidos físicos, no entanto, você não percebe a natureza deste universo espiritual. E você constrói um universo a partir do 2º e 3º capítulos de Gênesis, uma criação sua, na qual você coloca rótulos e em tudo e nomeia algumas coisas boas e outras más. Mas lembre-se de que, enquanto persistir em olhar através da mente humana, você continuará a testemunhar o bem e o mal, a abundância e carência, saúde e doença, vida e morte. É somente quando você aprende a ficar quieto e ouvir a voz mansa e delicada que a revelação é dada a você sobre a natureza espiritual do seu ser. O nascimento de Cristo então ocorre dentro de você e a individualidade humana morre. A individualidade humana não pode ser espiritualizada. A individualidade humana não pode receber a graça de Deus porque não conhece as coisas de Deus. Para receber as coisas de Deus, é necessário morrer diariamente. Olhar para o mundo e reconhecer a abundância infinita que existe é realmente morrer em parte para a crença na abundância e na carência, porque é evidente que não há abundância e carência, há apenas a abundância. O que o homem faz com essa abundância, entretanto, é uma história bem diferente, mas a abundância está lá, pronta para pular em manifestação visível com uma mudança de consciência. Olhe constantemente para este mundo de abundância e você notará que parte de você, aquela parte de você que acreditava na falta, morreu. Assim é à medida em que mais e mais dessa mente que estava em Cristo Jesus se torna sua mente por meio da escuta. Por meio dessa experiência superior de oração, você é capaz de olhar para fora e discernir que saúde e integridade são a realidade. Em nenhum lugar no reino de Deus há um oposto, e é apenas na medida em que você é governado e moldado por essa crença em 2 poderes que você experimenta o que é chamado de mundo humano, o mundo do bem e do mal. Você morre para a crença da mente humana somente quando é instruído pela voz pequena e silenciosa, pois esta voz tem uma oportunidade de revelar a você sua natureza e sua presença, pois ela é o Consolador. Em certa medida, você morre para sua humanidade ao ponderar sobre a natureza de seu Pai que está no céu, seu único Pai, permitindo-lhe assim ponderar a natureza de seu ser, aquele ser imaculadamente concebido e espiritualmente gerado como a cristandade do seu ser, aquele em você que nunca nasceu e nunca morrerá, que como herdeiro de Deus não vive pela força ou pelo poder, nem mesmo por suplicar a Deus, mas que vive pela graça. Esta é sua filiação divina, sua vida individual que é vivida pela graça em virtude de você ser um herdeiro e não pelo suor de sua testa. Comece a perceber que a razão do Natal é a revelação de seu eu, sua filiação divina, o Espírito de Deus que se manifestou por meio de Cristo Jesus. É a prova de todos os tempos da natureza espiritual da sua identidade. A interpretação espiritual de dar. A prática de dar presentes teve origem quando os sábios e todos aqueles que tinham visão espiritual trouxeram suas ofertas ao menino Jesus. É este mesmo reconhecimento hoje
que impele aqueles de visão espiritual a honrar o mestre espiritual. Presentes são trazidos para aquele professor também. Primeiro, eles são trazidos em agradecimento pelo bem que foi experimentado na vida individual. Mas depois esses dons são trazidos por outro motivo, que é o reconhecimento da revelação da filiação divina. A quem quer que leve o seu presente, faça-o como um reconhecimento da sua identidade de Cristo. Em seguida, ofereça seu presente, não a seu filho, seu pai ou amigo, mas ofereça seu presente a Cristo, reconhecendo a identidade de Cristo daqueles a quem você dá presentes. Transforme o sentido comercial do Natal, mesmo com a sua chamada oferta material, em uma consciência espiritual do Natal, de forma que cada presente que você dê não seja de natureza materialista, mas uma oferta à cristandade do indivíduo. Se o fizestes a um destes meus irmãos, o fizestes a mim, o Cristo. Visto que você deu o seu presente ao menor deles, você deu ao Cristo. Você não vê como você pode transformar a natureza desse relacionamento de um para com o outro e, eventualmente, o relacionamento de todos no mundo através do reconhecimento desse relacionamento espiritual? Paz na Terra. A paz na Terra não virá pela conquista do poder ou pela posse do poder. A paz na Terra eventualmente virá por meio do reconhecimento de sua identidade espiritual e da minha. Não há outro caminho. O Natal é uma revelação de sua filiação divina, da natureza imaculada de seu ser, desde antes da existência de Abraão e até o fim do mundo. Mas o Natal revela a necessidade de compreender a natureza universal do ser espiritual, a concepção imaculada de todo ser, por causa da paternidade de Deus e da irmandade do homem. Isso não pode acontecer enquanto pensamos em nós mesmos como seres humanos de diferentes raças, religiões e nacionalidades. Isso só pode acontecer quando não chamamos nenhum homem de pai sobre a terra. Um é nosso Pai que está nos céus. Esse Pai não é protestante, católico, judeu, vedanta ou budista. Esse Pai é o ser divino, assim como você não é cristão, judeu ou budista, mas sim Filho de Deus, o ser crístico, o eu revelado. Mensagem de Natal. Muitas e muitas vezes, o Cristo apareceu na Terra como um indivíduo. Lao Tse, Buda, Shankara, Jesus, João, Paulo, Nanak e muitos outros. Agora chegou a hora em que o Cristo deve aparecer como cada indivíduo. Essa é a atividade, a função, o propósito e a razão para a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito foi enviado para preparar a consciência do mundo, não para a segunda vinda de Cristo, mas para a primeira vinda, visto que o Cristo nunca esteve na Terra como consciência universal. E o caminho infinito está preparando o mundo para a primeira experiência do Cristo como a consciência da humanidade. A mensagem que me foi dada é que o homem natural, o homem da terra, aquele homem que não recebe as coisas de Deus, deve ser substituído pelo homem que tem seu ser em Cristo, o Filho de Deus. Ao longo das aulas de 1961 e 1962, o assunto era levantando o Filho de Deus em você, exaltando o Filho de Deus em você. Isso não significa um você pessoal, mas você, a consciência da humanidade.
tudo o que o caminho infinito realiza com você, como pessoa, ou como qualquer um de nossos professores ou praticantes, é incidental apenas para a função principal, que é revelar a primeira vinda de Cristo como a consciência da humanidade. Esta será a primeira vez que isso acontecerá na face do globo, e será a última vez, porque o Cristo nunca se perderá, uma vez que seja estabelecido. O Cristo pode ser perdido quando vem como a consciência de apenas um indivíduo, ou mesmo como a consciência de um grupo, porque quando esse indivíduo ou grupo deixa a Terra, a consciência vai embora, mas quando Cristo vier como a consciência da humanidade, nunca mais estará ausente do mundo. Nota de gabinete. Muitas cartas chegam à minha mesa de pessoas que escrevem que desejam resolver as coisas espiritualmente. E sou muito franco ao dizer que não acredito na maioria delas. Muitos escrevem sobre dificuldades que envolvem questões financeiras ou jurídicas, mas dizem que não querem tomar medidas legais. Alegam que querem resolver isso espiritualmente. Na verdade, o que eles querem é apenas tentar fugir de uma responsabilidade normal e natural. Em todos os casos, não há questões jurídicas envolvidas. Em matéria de testamento, negócios imobiliários e de corretagem ou contratos de royalties, como um editor, eu cuido deles, obtendo o melhor conselho jurídico que posso encontrar. O sentimento não desempenha nenhum papel nisso para mim. Apenas integridade, experiência e habilidade. Se aqueles a quem procuro aconselhamento profissional tiverem essas qualidades, eles podem seguir qualquer religião que escolherem. Não temos o direito de aceitar ninguém pela fé simplesmente porque ele é um estudante do caminho infinito, da ciência cristã ou da unidade. Estar afiliado a qualquer um desses ou a qualquer grupo religioso não significa necessariamente que uma pessoa atingiu a consciência desse ensinamento. Mesmo que os alunos tenham assistido às aulas do Caminho Infinito, isso não significa que tenham atingido o grau de consciência que garantirá sua conduta correta. Por causa da tentação humana, não é fácil para todos eles manterem-se imaculadamente limpos ao lidar com os outros. Ninguém deve escolher um corretor da bolsa, um corretor de imóveis ou um advogado porque é um estudante do Caminho Infinito. Se eu fosse escolher qualquer um deles, eu o escolheria por sua integridade e habilidade profissional. Não me importa se ele é um estudante do Caminho Infinito ou um ateu. Habilidade e integridade, não religião, seriam os fatores determinantes para contratar seus serviços. Claro, se houver um corretor de imóveis competente ou advogado disponível e ele for um estudante do Caminho Infinito, eu posso escolhê-lo, mas nunca simplesmente porque ele está no Caminho Infinito. Muitas pessoas podem achar defeitos nessa forma de pensar, mas essa é a minha maneira de fazer negócios. Estou lhe dizendo como me sinto sobre essas questões, não apenas para seu próprio bem, mas mais especialmente para que você possa contar a outras pessoas com quem tenha contato, porque quanto mais tempo você estiver neste trabalho, mais pessoas virão a você por conselhos sobre hotéis, corretores da bolsa, advogado e banqueiros. Em qualquer de seus negócios, não tome as coisas como certas e diga: deixe Deus fazer isso, seguindo assim uma política à deriva. Você também não deve aceitar a palavra de uma pessoa em questões de negócios como se ela fosse autoridade final e definitiva. Fazer isso é se apoiar em algo tão passageiro quanto a grama no campo, hoje aqui e amanhã acabada. Use a inteligência que lhe foi dada por Deus no nível mais alto que puder
Mas isso você não faz de forma alguma quando diz: vou deixar isso para Deus. Agora sejamos claros sobre isso. Como estudantes espirituais, nunca devemos fazer nada sem nos voltarmos para dentro. E então devemos ouvir, nunca nos movendo ou fazendo nada sem orientação interior. Independentemente de quão informado e capaz você seja em qualquer área, primeiro volte-se para dentro e busque essa orientação interior. Leve uma vida contemplativa, mas ao mesmo tempo siga cada passo humano prático para permitir que a palavra se torne carne. Às vezes, as coisas são levadas direto à sua porta. Por outro lado, há momentos, como no caso de emprego, em que é correto ir procurar emprego. Essa seria a atividade certa. Não é que o seu bem venha dessas pegadas, mas às vezes vem por meio delas. Ao viver a vida do contemplativo, você descobrirá que está vivendo uma vida sintonizada com um ritmo interno, uma graça interna. Quanto mais você escuta e contempla internamente, maior proteção e orientação você tem no plano externo. O modo de vida contemplativo é o mais prático de todos os modos, porque ele o conduz para a fonte. Você pode perder qualquer coisa no plano externo, sua casa, empresa ou conta bancária, mas se você tiver seu contato interno com a única substância real no final, todas as perdas serão transformadas em lucro. Conforme você pratica isso, não demorará muito para que você descubra a sabedoria disso. Muitas pessoas escrevem para dizer como ficaram mais felizes desde que estudaram o caminho infinito, embora sua renda não tenha aumentado. Talvez eles estejam cientes de que as contas do médico são menores, as despesas com diversões diminuíram e o dinheiro gasto com os médicos é menor, porque eles não tiveram que consultá-los com tanta frequência. A renda pode não ter aumentado muito, mas há muitos lugares onde o dinheiro não está sendo gasto. O dinheiro agora cumpre um propósito superior, porque eles estão fazendo contato com a única substância real que existe, Deus. Qualquer inspiração espiritual que você receber, adapte-a à sua experiência humana. Essa vida interior se manifesta acima de todas as coisas nas relações humanas e em todos os níveis da vida. Em sua conduta e atitude para com o estranho ou com as pessoas mais próximas de você, deve haver a mesma integridade, a mesma tolerância, a mesma paciência e o mesmo perdão. Isso não significa de forma alguma que você se permita ser explorado. Sua sabedoria interior removeria rapidamente tais condições de você. Quando você leva uma vida contemplativa, você não vive apenas para si mesmo. Mesmo que você vá para uma caverna, multidões o encontrarão, e por seu intermédio encontrarão a liberdade. Quando você toca em Deus, isso não significa que você se sentará nas nuvens. Em certa medida, você será chamado para receber sua luz, para que outros também sejam libertados. Como parte do grupo de alunos do Caminho Infinito, você tem uma responsabilidade. Você será chamado a compartilhar sua luz com os outros. Deus não permitirá que você acumule tesouros espirituais para seu próprio benefício. Daqueles que têm muito, muito será exigido. E quanto mais tesouros você acumular, mais frequentemente será chamado.
Se você se libertar dos problemas do mundo, terá menos carências, pecados e doenças. Mas o estranho é que essa liberdade concedida a você não é apenas para você. Logo alguém vem até você em busca de ajuda, e se você se elevar bem alto, todo o mundo baterá à sua porta. Tenho testemunhado isso em minha própria experiência e na dos alunos. Por exemplo, quando toco o reino interior, não pense que Deus diz: "Ó Joel, ouvi você". Não, a libertação é na sua consciência. Qualquer liberdade que ganhei foi compartilhada com as pessoas ao redor do mundo e por meio de qualquer medida de liberdade concedida aos nossos professores do caminho infinito, outros também encontraram um certo grau de liberdade. Todo o ensino do Mestre é uma lição de como nos tornamos um só com Deus. Nada que possamos fazer humanamente irá influenciar Deus ou adicionar a graça de Deus a nós, mas quando podemos obedecer às leis de Deus, podemos nos sintonizar com a lei espiritual. Por meio da vida contemplativa, ganhamos uma consciência muito mais elevada do significado de igualdade. Vemos o que o Mestre quis dizer com um Pai, e em nosso reconhecimento disso, outros serão libertados. Há uma história do anjo do Senhor que desceu e ficou ao lado de um homem que viveu uma longa vida de devoção a outras pessoas e disse a ele: Deus quer recompensá-lo por toda a sua devoção aos outros. O que você gostaria? Sua resposta foi: o que eu gostaria acima de tudo é que todos os que passam por minha sombra sejam curados de todos os seus problemas, pecados e doenças, e que eu nunca saiba quem passou por essa sombra. E assim como a mulher que passou pela multidão e tocou a bainha do manto do Mestre foi curada, muitas pessoas podem ser curadas de doenças e pecados, passando por nossa sombra. E ainda assim não teremos consciência de uma cura ocorrendo ou de sermos espirituais. Muitos alunos querem sentir que têm poder espiritual ou que estão abençoando alguém, mas isso é apenas o ego. Muitas pessoas também querem ser benfeitores e ajudar a humanidade, mas quando o pequeno eu entra e os faz querer fazer algo, isso não vai acontecer. O senso pessoal de eu deve ser mantido fora disso. Não podemos saber quando o espírito funciona. Somos apenas testemunhas, transparências, vidraças por onde o sol brilha. Em meus 32 anos de prática, nunca tive a sensação de ter curado alguém. Só sei quando alguém me diz que foi curado. Pessoalmente, não tive nada a ver com a sua cura. Eu medito apenas para poder sentir a graça interior. Isso não altera o fato de que em qualquer cura deve haver um indivíduo com consciência elevada, porque sem uma pessoa com tal consciência, a cura provavelmente não teria ocorrido. Isso pode parecer uma contradição, mas mesmo assim, a cura depende sempre do grau de consciência iluminada de um indivíduo. O ensino do caminho infinito é baseado em Deus como consciência. Sem uma consciência iluminada, o trabalho não será feito. As obras são feitas, não por você ou por mim, como detentor do poder, mas como uma transparência por meio da qual o poder pode funcionar. O ego perde a sensação de ser uma força quando o contato é feito com o fluxo da vida. Na proporção de sua receptividade, você se beneficiará com seu estudo, mas isso também é uma questão de graça. Se você passa apenas 10 minutos por dia estudando, provavelmente é porque esse é o limite de sua capacidade.
Mas quando essa capacidade se expandir, você gastará 2 ou 5 horas. Tudo depende de uma graça interna. Depois de aprender os princípios específicos do caminho infinito, deixe-os sair de sua mente e penetrar em seu coração, e você utilizará o que armazenou. Então, depois de meditar, faça algo completamente diferente. Vá ao cinema, assista à televisão ou leia algum bom livro. Quando você não estiver pensando conscientemente em Deus, no momento em que Ele for necessário, Ele virá. Então, conforme você vive normalmente, a graça divina se estabelece e fala com você. Notas do Havaí, outubro 1963. Seria útil para os estudantes do Caminho Infinito entender o verdadeiro significado dos feriados de todas as religiões, mas pelo menos eles deveriam saber o significado esotérico dos feriados principais da fé cristã. Isso é importante, porque durante esses feriados devemos conhecer e praticar as orações e meditações que nos sintonizarão com a consciência da qual esses feriados evoluíram. Em A Vida Contemplativa, há 2 capítulos úteis para obter uma visão sobre 2 dos dias especiais mais significativos para aqueles que seguem o ensino de Cristo. O capítulo sobre o Natal espiritual permitirá que o discernimento entre no espírito do Natal, o que deve ser realizado antes que possam alcançar a Páscoa de suas vidas, que é explicado em O Significado Esotérico da Semana da Páscoa. Esse capítulo trata dos feriados da Páscoa, e sua compreensão mudará a natureza de toda a sua experiência e o levará a um avanço marcante na oração e na meditação. Gostaria de compartilhar com você um dos princípios espirituais mais frutíferos que testemunhei no trabalho. Com isso, sugiro que, por pelo menos 2 vezes, e se possível 3 vezes ao dia, você se recolha por alguns momentos para meditar sobre esse princípio. Certifique-se, entretanto, de que você não está apenas repetindo essa ideia com a mente, usando-a como uma afirmação ou fazendo o movimento de lê-la. Você realmente deve conhecer o princípio que estou revelando a você. A graça de Deus é minha suficiência em todas as coisas. Deus me deu o suficiente para atender às minhas necessidades a cada momento. Assim como recebo apenas ar suficiente em meus pulmões para respirar neste segundo, e então daqui a um segundo recebo ar suficiente para aquele segundo, assim a cada segundo de minha vida recebo do Pai a graça suficiente para aquele momento e para a realização de cada requisito de cada momento. Visto que Deus não opera no passado, não há como Deus me dar nada no passado. Visto que Deus não pode operar no futuro, Deus não pode me dar absolutamente nada no futuro. E, portanto, a atividade da graça de Deus está trabalhando em minha consciência agora, para prover este momento particular, e prover abundantemente com 12 cestos cheios que sobram para compartilhar. Ao me lembrar das árvores estéreis no inverno, fica claro que a graça de Deus está funcionando nessas árvores para cumprir todos os requisitos de cada momento, para que, eventualmente, na primavera e no verão de seu cumprimento, chegue o dia em que as folhas e os botões, as flores e os frutos apareçam externamente. Mas se a graça de Deus não estivesse operando durante todo o inverno para atender às necessidades de cada segundo, a satisfação não poderia aparecer na primavera e no verão. Assim também, independentemente de quaisquer aparências externas,
Eu entendo agora que a graça de Deus é suficiente para cada experiência de vida e seu desenvolvimento neste momento. Se eu olhar para o passado, vejo a penalidade da minha própria crença na ausência de Deus em todas as experiências negativas que aconteceram comigo. Se olho para o futuro com ansiedade, preocupação ou medo, desonro a Deus e mostro minha ignorância de como Deus opera, porque agora aprendi que Deus só pode operar no agora, e que tudo o que Deus está expressando pode ser expresso apenas no agora. Se eu olhar para o sol, percebo que o sol só pode brilhar a cada segundo de cada vez, e a cada segundo está cumprindo sua função de sol. Mesmo quando olho para o relógio, ele está marcando apenas este segundo. Mesmo um relógio não pode funcionar no futuro. Uma vez que percebo agora que a crença de Deus está atuando universalmente na consciência de cada indivíduo, percebo ainda que a graça de Deus está atuando neste segundo para cumprir todos os requisitos, todas as necessidades, todas as alegrias deste momento. Eu agora começo um novo padrão de vida neste momento, o de viver cada segundo de cada vez, sabendo que, neste segundo, a graça de Deus está trabalhando na consciência de cada indivíduo em cada parte do globo. Aqui encerro a leitura deste livro. Gratidão.